meus queridos, que bom estarmos juntos novamente para o nosso programa Fé e Vida. E como sempre, saudamos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instituíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe querida, a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, como temática, para a nossa reflexão, nós colocamos assim esse chamado de Jesus. Convertei-vos, porque o reino de Deus está perto. Também neste domingo, atendendo uma solicitação do nosso Santo Padre, Papa, aonde que ele nos diz assim, irmãos e irmãs, a Igreja sempre alimentou o povo cristão com o pão da vida, tanto na mesa da palavra de Deus, como do corpo e sangue de Cristo, que estão depositados no altar. Neste domingo, estamos celebrando, a pedido do Papa Francisco, o Domingo da Palavra de Deus, para que a centralidade da Palavra de Deus reaviva a responsabilidade de todos nós no conhecimento da Sagrada Escritura e possamos mantê-la viva no testemunho de discípulos de Cristo Jesus. Iluminados pela Constituição dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, que ensina a respeito da revelação da Palavra de Deus, o Santo Padre Papa Francisco instituiu o Domingo da Palavra de Deus através da Carta Apostólica sobre a forma de modo próprio, apenos illis, abriu-lhes os entendimentos. Cada comunidade encontrará a melhor forma de viver este domingo, adaptando o rito à sua realidade. Mas também sejamos dóceis àquilo que o Espírito Santo pode nos inspirar, com símbolos e participação de todos. Portanto, hoje, somos convidados a reconhecer que Jesus é luz do mundo. Veremos que a missão de Jesus é confirmada e o próprio Jesus faz o chamamento dos 4 primeiros de seus discípulos, isto é, aqueles que aprenderão com ele e continuarão a missão por ele. Nós, batizados, somos todos convidados a ingressar nesse missionariado. Veremos que o campo de ação desta missão são locais difíceis, terríveis, hostis e violentos. Veremos que a missão de Cristo é levar esta luz, esta verdade, é dar consciência para as pessoas que praticam as injustiças, as explorações, pois são alimentados pelo egoísmo. É para libertá-los dessas amarras
E as pessoas que sofrem tantas agressões a se manifestarem, tomando consciência também do seu espaço e a se libertarem dessa opressão pelo reconhecimento e valorização da vida, incutindo assim a esperança e fomentando o sentido de vida fraterna entre os homens, que nós chamamos da conversão. Pois o fruto dos que assumem e se comprometem a viver assim será a justiça, a paz. No Evangelho, somos convidados à conversão e segui-lo de verdade. Isto é, fazer nossa vida uma caminhada constante sobre esta luz, a proposta de Jesus. O reino dos céus, São Paulo nos mostra qual é o resultado de uma comunidade, de uma pessoa que esquece das orientações de Jesus. Pois o fundamento de nossa fé, que é Ele, o próprio Jesus, afirmando que Cristo, e só Cristo, a única fonte de salvação, Ele nos concedeu a salvação, que é a luz que nos liberta e nos convida a fazermos a experiência de conhecê-lo, reconhecê-lo como Messias, o Salvador, o Cordeiro de Deus. Portanto, ouçamos o que nos diz as leituras de hoje. A primeira leitura do profeta Isaías, ele nos diz: no tempo passado, o Senhor iluminou a terra de Zebulon e a terra de Neftali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão, da Galileia, das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu o abatestes como na jornada de Madian. Palavra do Senhor. Então, nesta primeira leitura, nós percebemos esse reavivamento deste profeta. E se nós observarmos esta primeira leitura de hoje, é a mesma leitura que nós lemos na noite de Natal. A luz, este Deus, é Ele que veio iluminar o caminho dos homens. E nesta primeira leitura nós percebemos o quê? Essa angústia, essa tristeza deste povo que vivia sobre esta opressão, lá no século VII a.C., tanta injustiça, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, Israel também como Judá. E esta exploração dos grandes, dos reis, marginalizavam as pessoas. Aí o profeta Isaías, ele vê presente pela essa mensagem de Deus, que num futuro bem próximo, este próprio Deus nasceria e ele traria esta luz para iluminar. E esta carga dessa exploração, desse alimento desse egoísmo, ele mesmo retiraria, porque moveria o coração desses grandes déspotas, desses grandes detentores do poderes, aqueles que marginalizam, aqueles que exploram pelo egoísmo, não faz uma divisão fraterna, não faz uma divisão assim de maneira comparticipativa. Então, nós percebemos o que o profeta, ele vê, né, nesta luz, aonde levaria as trevas, esta maldade, e vem nos mostrar que este povo seria o que, como aquele povo que às vezes no trabalho, no labor, cansado,
mas quando colhe, faz a colheita dos frutos, se alegram. Ele compara, faz esta comparação. Também ele mostra que como se fosse uma batalha, você contra o seu inimigo maior, você sendo um vencedor numa guerra, e você usufrui, fazendo esse despojamento, né, essa divisão de tudo aquilo que nos pede. E aí ele nos diz, esta Galileia pagã. Por que esta Galileia pagã? Nela que seria, como nós veremos, né, Jesus, ele veio para salvar, ele veio para dar vida àquilo que já estava quase, nós poderíamos dizer, estragado, deteriorado. Ele vem restaurar aqui a mentalidade humana, vem restaurar a mentalidade dessas pessoas, as nossas atitudes. E ele vem, é isso que ele vem nos fazer. E aí ele nos mostra essa luz que vem resplandecer. E esta luz nós sabemos o que é. É o ensinamento de Deus. É a maneira de nós agirmos, a maneira de nós pensarmos, a maneira de nós reagirmos em uma das situações. Esta é a luz que nos é mostrada. E aí, o que ele nos diz? Para fechar, ele chega e ele mostra que aquele jugo, né, que era o dos fiscais, e quantas vezes nós percebemos quantas pessoas, quanto mais explora, mais eles se colocam como opressor, mais exigente, mais eles pedem, mais eles querem. E assim, esse desejo, se estas pessoas se deixarem tocar por esta luz, serão transformados. Viveremos de formas mais, assim, cooperativa e fraternal. E aí, por isso que ele nos diz, né? Um mundo novo. Este mundo é um mundo novo. Este é o reino de Deus. Este é o acontecimento que Deus nos propõe, que Deus nos diz. E assim, para que isso aconteça, por isso que o salmista de hoje ele nos diz: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Neste salmo, nós vemos o que no refrão? Que o salmista declarar a confiança no Senhor como luz, como salvação. Confia e suplica a este Deus. No entanto, ele também nos induz a confiar sempre nesse Deus. E aí nós veremos essa esperança no Evangelho de hoje que nós proclamamos, que está no Evangelho de São Mateus, que nos diz assim: ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, nos confins de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região de outro lado do Jordão, Galileia, que não são judeus. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Uma luz que brilhou para que os que viviam na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertam-se, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava à beira-mar da Galileia, quando viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André, estavam jogando as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: sigam-me, eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Indo mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E Jesus os chamou. Eles deixaram imediatamente a barca e o pai e seguiram a Jesus. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidade do povo.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, neste evangelho de hoje, o primeiro ponto que nos toca é a concretização da primeira leitura. A efetivação, Deus cumprindo esta promessa, deste anúncio que ele tinha feito lá no ano 700 anos antes de Cristo. E aí nós podemos ver que mostra Jesus, luz do mundo. Esta luz que tem o poder de nos tirar da ignorância. A tomada de consciência é a passagem de morte para a vida. Aí nós entenderemos que muitas vezes nós buscamos as nossas metas sem consultar, como nós poderíamos dizer, consultar as bases, sem buscar os dados reais que são e que nos alimentam, que fundamentam a nossa existência e a nossa pós-existência, a nossa vida espiritual. E aqui nós veremos que quando nós partimos para esse entendimento, para esta busca, reconhecer, apreender isso em nossa mente, em nossos corações, a vida, ela brota, ela liberta. Nós nos tornamos o quê? Mensageiros. Nós nos tornamos o quê? Pessoas de caráter, pessoas de boas intenções, pessoas que buscam cada vez mais a aproximar-se deste modelo de vida que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí que nós podemos ver, após o batismo, Jesus viu que João já estava na prisão, e aqui nós começamos a perceber essa ação, a vida nova, caminho novo, o novo testamento iniciado nesta missão. João concretiza. Da mesma forma que João terminou o Antigo Testamento pedindo a nossa conversão, pedindo a nossa mudança, Jesus, o Deus, coloca a condição principal da nossa vida, do nosso engajamento. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E nós sabemos que este reino é o próprio Jesus. É Ele que é a palavra viva, é Ele que é o modelo, é Ele que nós devemos seguir, Ele está próximo de nós. Mas para que possamos percebê-lo, para que possamos tocá-lo de verdade, precisamos eliminar em nós, deixar que essa luz penetre em nós, para que possamos o quê? Mostrar, reluzir esta luz para as outras pessoas. E aí nós veremos aquilo que Ele nos mostrará, como, através das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas reações. E assim, São Mateus vê este acontecimento, esta luz, porque Galileia era uma terra, não era uma terra boa. Por isso que nós escutamos, será que de Galileia sairá alguma coisa que presta? O grande problema do nosso juízo humano, da purificação, da pureza, grande grau de pureza. E nós veremos o que, assim como no norte, na Samaria, a Galileia, na invasão, teve uma mescla de cultura e de pessoas. E assim, os judeus colocavam o puritanismo como a coisa principal. E é nesta terra, é com essas pessoas, os marginalizados, os discriminados, que Jesus inicia a sua missão, mostrando que ali vai ter a necessidade dessa conversão, mostrando que ali, aquilo que é mais bonito que nós entendemos na teologia, que o próprio Deus acredita na nossa regeneração, na nossa mudança. Basta abrirmos os nossos corações e a nossa inteligência.
E aí sim, seremos iluminados, seremos libertados. E nesta libertação, tanto para aquele que nós poderíamos dizer os opressores, que alimenta o seu egoísmo, o seu individualismo, quando ele se deixa ser tocado por essa luz, ele é libertado. A vida dele muda, a maneira dele pensar e agir muda. Da mesma forma que aquele que é oprimido, ele consegue ter forças, ter esperanças, acreditar, valorizar aquilo que ele mais tem e fazer conquistar o seu espaço, não pela espada, mas pelo amor e pelas atitudes. Convence. E assim essa transformação vai acontecer. Aquilo que Jesus sempre nos pede, esta metanoia, conversão. Conversão, ela pode ter o seu ponto inicial, mas ela tem que ser mantida dia a dia. E essa conversão nós buscamos como? Nos tornando o que? Os discípulos de Jesus. O que quer dizer ser discípulo? A aprender com ele, a maneira de agir, de reagir e de pensar. Aí nós conseguiremos e poderemos o quê? Colocar tudo isto que ele nos pede em prática. É colocar também esta conversão, é colocar Deus em primeiro lugar. É Deus ocupar em nós a primeira instância, o centro da nossa vida, o centro da nossa existência. E nós sabemos que Jesus é o Deus que veio ao nosso encontro. É Ele que veio realizar a vontade do Pai e também satisfazer aquele nosso desejo que nós todos carregamos. Que nossa ação é deixar, aí nós veremos aquilo que aconteceu com os discípulos de hoje, deixar tudo imediatamente. E esse deixar tudo é colocar o quê? Deus em primeiro lugar na nossa vida. Por isso, que São Paulo, ele vem nos dizer que quando isto não acontece, quando nós não colocamos este Deus em primeiro lugar, tentamos alimentar aquilo que nós queremos de maneira egoísta, o que nos acontece? E São Paulo nos exorta hoje, na primeira carta aos Coríntios, quando ele nos diz assim: irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns para com os outros, e não admitais divisão entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar, no falar. Com efeito, as pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isto porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou sou de Apolo, ou sou de Cefas, ou sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo foi crucificado por amor a vós? Ou no nome de Paulo que fostes batizado? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria, palavra do Senhor. Então aqui nós percebemos que quando nós não temos esta renúncia, muitas vezes tentamos alimentar aquilo que nós carregamos dentro de nós. E aí nós começamos o quê? Abandonamos, esquecemos que a cruz, que é Jesus, que é o que salva, que é o fundamento da nossa fé. Aí nós começamos, muitas vezes, na igreja, na comunidade, nós começamos o partidarismo, os grupinhos, as panelinhas. E aí ele nos cita hoje, Paulo, apóstolo, Apolo, Cefas, Jesus Cristo. E Paulo chega e nos mostra, quem é que morreu? Em nome de quem que somos batizados? E nos faz um alerta, porque essa cidade de Corinto, ela estava muito impregnada
de outras religiões, da filosofia grega principalmente. E lá os rabis, os grandes filósofos, os grupos, os mestres, eles criavam seus grupos. Mas nós sabemos, Jesus não é um pensamento, Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma filosofia. Jesus é Deus presente, é o Cordeiro, aquele que nos salva. É nele, e muitas vezes, não é pela oratória, não vai ser o que pelo meu mérito, é pela cruz. É ela que tem que ser valorizada, é Cristo que tem que ser apresentado. Porque se nós não comportarmos desta maneira, haverá sim contendas, brigas, ciúmes, e tudo isto é contra a constituição, a realização deste reino de Deus entre nós. Então quer dizer que vem nos mostrar esse Jesus, é a nossa função. Assim como Paulo, nós devemos, como missionários e batizados, anunciar esta boa nova que liberta, que dá vida para todas as pessoas. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos persevere na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.